Oi, pessoal. Então, hoje nós iniciamos a correção do caderno do aluno do volume 3 do terceiro bimestre. Muitos exercícios já foram trabalhados no centro de mídias, mas como vocês estão com material em mãos, então vocês vão fazer a correção no próprio caderno do aluno. Essa gravação vai estar corrigida a atividade 1 até a atividade 16. Então, começando, página 7, tema 1, princípio aditivo e multiplicativo, na atividade 1. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Pergunta A. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, aqui representando pela árvore de possibilidade. Então, ela tem a saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4. Então, a saia 1, ela pode vestir com a blusinha 1, já tem uma possibilidade. Saia 1 com blusinha 2, saia 1 com blusinha 3, saia 1 com a blusa 4 e saia 1 com a blusa 5. Então, aqui já tem 5 possibilidades, 5 maneiras diferentes de se vestir. Com a saia 2, a mesma coisa. Vai saia 2 com a blusinha 1, saia 2 com a blusinha 2, com a blusinha 3, com a blusa 4 e com a blusa 5. Mais 5 possibilidades. Com a saia 3, com as 5 blusinhas, também tem mais 5 possibilidades. E com a saia 4, mais 5 possibilidades. Então, o total de possibilidades para formar o conjunto, de maneiras diferentes de se vestir, serão 20. Só que aqui está pedindo, escreva uma multiplicação. Então, a multiplicação seria 4 saias vezes 5, que dá 20 possibilidades. Atividade 2, na página 8. Um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, são 4 cidades. Eu quero fazer roteiros diferentes de visita a 2 cidades. Só que na primeira pergunta, Ouro Preto sempre tem que estar no roteiro. Então, eu posso fazer de Ouro Preto a Mariana, um roteiro. De Ouro Preto a Tiradentes, outro roteiro. De Ouro Preto a São João del Rei, outro roteiro. Então, tem um total de 3 roteiros diferentes. E na B, não houver restrição em relação à escolha de 2 cidades. Então, eu quero fazer visita a 2 dessas cidades sem nenhuma restrição. Então, pode ser Ouro Preto a Mariana, Ouro Preto a Tiradentes, Ouro Preto a São João del Rei. Mariana Tiradentes, Mariana São João del Rei. Então, até aqui já tenho 5 roteiros. E de Tiradentes a São João del Rei. Então, são 6 roteiros diferentes. Continuando na atividade 3, a pergunta D. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se os números não contiverem algarismo repetido? Então, quantos números de 3 algarismos, só que não pode ter repetição de algarismo, tá? Então, se são 10 algarismos que existem, eu não posso começar com o número 0, porque se eu começar com 0, não vai ser o número de 3 algarismos. Então, se não pode começar com 0, tirando o 0 aqui, vai sobrar 9 números para escolher. Então, eu tenho 9 possibilidades. Aqui, eu já posso voltar ao 0 aqui, posso pôr o 0. Então, se eu já escolhi um número aqui, vai sobrar 9 de novo, porque agora eu posso utilizar o 0. Se eu já coloquei um número aqui, tirando 2 números aqui, sobra 8 algarismos para escolher aqui. Então, 8 possibilidades para escolher o terceiro algarismo. Multiplicando 9 vezes 9 vezes 8, dá 648 números de 3 algarismos sem repetição. Continuando na página 8, atividade 4. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismo, como 1.023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então, quando fala distintos, não pode repetir.
Então, quero números de 4 algarismos. Então, para escolher o primeiro algarismo, dentre os números que existem, que são 10 algarismos, eu não posso pôr o zero primeiro, porque se eu colocar um zero aqui, não vai ser um número de 4 algarismos. Então, eu tenho 9 números para escolher. Para o segundo, eu já posso colocar o zero, mas eu não posso repetir o algarismo que está aqui. Então, eu já vou ter 9 possibilidades de novo. Para o terceiro, eu não posso repetir nem o que está aqui, nem o que está aqui. Vai sobrar 8 algarismos para escolher. E aqui no quarto algarismo, eu não posso repetir o que está aqui, o que está aqui, o que está aqui. Então, vai sobrar 7 algarismos para escolher. Multiplicando 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu vou ter 4.536 números que existem de 4 algarismos diferentes, sem repetição. Página 9, atividade 5. Para que o número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine em um numeral par. Em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Como, por exemplo, 542, 134, 920, 888, assim por diante. Pensando nisso, responda. Então, pergunta A. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, aqui já está falando que para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números pares que existem nos algarismos do sistema de numeração decimal. Então, tem 5 possibilidades para escolher o terceiro número, que são de 3 algarismos. Então, se eu escolher, tenho 5 possibilidades para escolher aqui, a primeira possibilidade, aqui não está falando que não pode repetir. Então, quantos números de 3 algarismos existem? Então, quer dizer que eu posso repetir porque não tem nenhuma restrição. Então, são 5 para escolher o terceiro algarismo. Não posso escolher 0 no primeiro. O 0 não pode ser aqui. Então, eu tenho 9 possibilidades aqui. E aqui no meio, posso repetir qualquer um. Então, são 10 possibilidades. Então, vai ficar 9 vezes 10, 90. 90 vezes 5, 450 números pares de 3 algarismos. Então, números pares. Na B, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Então, para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, são 5 números ímpares também. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolher o terceiro algarismo. Não posso começar com 0, então tenho 9 possibilidades para escolher o primeiro. E aqui no meio posso escolher qualquer um. Então, tenho 10 possibilidades, já que existem 10 algarismos. 9 vezes 10 vezes 5, 450 números ímpares que existem. Agora, na pergunta C, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Agora, não pode repetir. Então, se não pode repetir, eles têm que ser ímpares. Então, tem 5 possibilidades para escolher o último número, o terceiro algarismo. Para escolher o primeiro, não pode ser o 0 e também não pode ser um número par que vai ser escolhido aqui. Então, vai ter 8 possibilidades. Aqui já pode escolher o 0. Então, e sobram 8 algarismos para escolher. Então, vai ficar 8 vezes 8 vezes 5. São 320 números ímpares com 3 algarismos diferentes, que não tem repetição. Continuando na atividade 5, na questão D. Quantos números pares de 3 algarismos diferentes, distintos, existem? Então, sem repetição. Então, quando eu quero calcular quantos números pares existem de 3 algarismos, eu tenho que fazer as condições para terminar em número par, que todo número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Mas a restrição para terminar em 0 é diferente do 2, do 4, do 6 e do 8. O 2, 4, 6 e 8 é a mesma condição, tem a mesma quantidade de números que terminam nesses algarismos, mas o 0 é diferente, tá? Então, para terminar com 0, um número de 3 algarismos, eu não posso começar com 0. Então, vai ser 9 possibilidades. Vai ter uma possibilidade daqui, porque ele vai terminar com 0. Então, o último algarismo é uma possibilidade. E aqui no meio, se eu já escolher um número aqui, já escolhi um número aqui, vai sobrar 8 algarismos para escolher aqui. Então, 9 vezes 8 vezes 1, começando com 0, sem repetir. Aliás, terminando com 0, sem repetir algarismo, são 72 números que eu posso escrever. Agora, terminando com 2, eu não posso pôr o 0 aqui. Terminando com 2, tem uma possibilidade para terminar. Ele vai terminar com 2.
Aqui o primeiro número não pode ser 0, e menos o número que está aqui. Então, vai ser 8 números para escolher. Aqui já pode ser o 0. Então, só que não pode ser o número que vem aqui e o número que vem aqui. Então, tem 8 possibilidades de novo. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 1, que vai dar 64 possibilidades. Terminando com o 4, a mesma coisa. O 4 aqui vai ser uma possibilidade. Não pode ser o 0, vai ser 8 números aqui. Aqui já pode ser o 0, 8 possibilidades aqui de novo. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 1, vai dar 64. Então, terminando com 6 é a mesma coisa, vai ser 8 vezes 8 vezes 1, que vai dar 64 números. E terminando com 8 também vai dar 64 números. Somando todas as possibilidades aqui, então nós podemos escrever 328 números pares de 3 algarismos diferentes, sem repetição. Agora, na pergunta E, a soma dos resultados obtidos no item C e D desse problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade 3. Verifique se isso ocorreu com os resultados que você obteve. Se não, procure descobrir o que saiu de errado. Então, na questão C, o resultado foi 320. E na questão D, que é essa aqui, o resultado foi 328. Somando aqui, vai dar 648. Então, esse resultado tem que ser o mesmo da atividade 3 na questão D, que também é 648. Se não deu 648, tem que ver o que vocês fizeram de cálculo errado para não dar esse valor aqui. Atividade 6, na página 9. Considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos, diferentes, que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1234, o segundo será 1243, o terceiro 1324, e assim por diante, até o último, que será 4321. Na pergunta A, qual é a posição do número 4321 nessa fila? Então, se o 4321 é o último, tem 1, 2, 3, 4 algarismos para fazer a troca entre eles, a troca de posição. Então, 4 fatorial. 4 vezes, a primeira possibilidade eu tenho 4 números para escolher, a segunda eu tenho 3 números para escolher, o terceiro eu tenho 2 números para escolher e o último eu tenho 1 número para escolher. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso fazer 24 números com esses algarismos. Se o 4321 é o último, então ele está na 24ª posição. Então, colocando na ordem aqui, ó, o primeiro é 1234, o segundo copia o 1, o 2, inverte aqui, vai ficar 4 e 3, porque eu tenho que colocar do menor para o maior. Então, esse é o menor, depois o segundo, o terceiro, 1, 3, 2, 4. Daí, agora inverte isso daqui, vai ficar 42, vai ficar o quarto número. O quinto número, 1423, e inverte aqui, dá 3 e 2. 1432 é o sexto. Então, começando com 1 são 6 números, começando com 2 são 6 números, começando com 3 são 6 números e começando com 4 são 4 números. As 24 possibilidades de escrever esses algarismos com 4 números, ordenando do menor para o maior. Agora, na B, qual é a posição do número 3.241 nessa fila? Então, 3.241 está aqui, ó, na ordem que eu fiz aqui. Então, ele é o 16º, a 16ª posição. Continuando a atividade 6, questão C. Acrescentando o numeral 5 aos numerais 1, 2, 3 e 4, e ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados, qual é o número que ocupa a 72ª posição? Então, começando com 1, se eu começar aqui, agora vai ter 5 algarismos. Começando com 1, eu vou ter 1 para começar, depois eu posso escolher 4, tenho 4 opções para escolher o segundo número, 3 opções para escolher o terceiro, 2 opções para escolher o quarto e 1 posição para escolher o último. Então, eu tenho 24 números nesses algarismos aqui, nesses 5 números que começam com 1.
Começando com 2, eu tenho uma possibilidade para começar, que é o 2. Daí tenho 4 possibilidades para escolher o segundo número, 3 possibilidades para escolher o terceiro, 2 possibilidades para escolher o quarto e uma possibilidade para escolher o quinto número. Então, também são 24 números. E começando com 3 é a mesma coisa. Então, 24 mais 24 mais 24 deu 72 números. Então, 72 quer dizer que a 72ª posição é um número que começa com 3. É o último número que começa com 3. Sendo que ele tem que ser do menor para o maior, então qual é o número? Vai ser 35.421, que está na posição 72.